Vivemos em uma época de muitos perigos, e não são apenas perigos físicos, mas também perigos espirituais nos cercam de todos os lados. O meu nome é Eliezer e você é bem-vindo ao Baú do Coiote. Em 2020 temos vivido tempos angustiosos. Será que realmente estamos chegando ao tempo do fim? Um dia Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e os seus discípulos chegaram em particular e perguntaram: Mestre, qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? O discurso que se seguiu a partir dali é chamado de sermão profético. Mas a primeira coisa que Jesus disse aos seus discípulos foi: Vejam, cuidado para que ninguém engane vocês. E justamente o engano é uma das marcas mais evidentes do nosso tempo. E eu nem estou dizendo de outras religiões, mas ensinos falsos infiltrados dentro da própria fé cristã. Em 1 Timóteo, capítulo 4, nós lemos que o próprio Espírito Santo afirmou que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Falsos mestres, falsos profetas que não sentem remorso algum ou dor na consciência por ensinar algo errado. Gente que tem a própria consciência cauterizada. Não temem nem o inferno e por isso distorcem a sã doutrina. Olha só, entre os anos 50 e 60, o Brasil viveu um grande boom de evangelização. A igreja cresceu e se espalhou até para cidades mais afastadas do interior. Eu ouso dizer que o Brasil viveu um notável avivamento naqueles tempos. Mas no final dos anos 70, a teologia da prosperidade foi introduzida no Brasil e enganou muita gente. Foi nessa época que surgiram as mega-denominações neopentecostais que varreram o Brasil nas décadas seguintes. Vários conceitos, no mínimo estranhos, começaram a aparecer. O emprego de rosas ungidas, sal grosso, sabonete de arruda, entre outras inovações. Essas campanhas, é claro, sempre foram movidas a dinheiro. Como se isso não bastasse, o falso movimento apostólico do G12 e seus similares também trouxe um monte de conceitos equivocados para dentro da igreja brasileira. E esses eu nem vou comentar para que o vídeo não fique muito longo. Mas a confissão positiva causou um mal terrível ao evangelicalismo brasileiro. Com a chegada da segunda década do novo milênio, eu achei que as coisas iriam melhorar, teologicamente falando. Mas o que eu tenho visto nos últimos anos é assustador. A teologia da prosperidade ensinada por líderes como Edir Macedo e Valdomiro Santiago podem ser bem maléficas, todo mundo sabe disso. Mas parece que as pessoas estão comprando cada vez menos a ideia deles, tanto que o número de adeptos dessas denominações está em declínio. Eu quero só abrir um parênteses para dizer uma coisa. É preciso fazer diferença entre a prosperidade bíblica e a teologia da prosperidade. São duas coisas totalmente diferentes que a gente pode falar em uma outra ocasião, ok? Mas o que eu tenho notado é que mais falsos mestres estão surgindo, se aliando aos antigos e enganando uma multidão de incautos. Um fanfarrão chamado Victor Azevedo disse que Deus não estava no controle de todas as coisas. O mesmo sujeito falou que a Bíblia não é a palavra de Deus. Um outro cara, no mesmo estilo do primeiro, disse que o homem é o centro de Jesus, pregando assim mais um tipo de antropocentrismo. Pessoal, isso não é evangelho, é puro discurso motivacional. Temos também visto a teologia da hipergraça se espalhando pelo Brasil como um câncer. Hipergraça, para quem não sabe, é uma super valorização da graça de Deus. O ensino da graça de Deus, que é tão importante, e especialmente para que a gente não se torne um pecador legalista, é distorcido, tirando assim a tua responsabilidade pessoal e te dando quase que uma licença para pecar. Ensinos vitais para a salvação, como
confissão de pecados, arrependimento e santidade são simplesmente ignorados pelos pregadores da hipergraça. Pensa aí, qual foi a última vez que você viu esses temas serem pregados e ensinados na tua igreja? Nunca se esqueça que a porta continua estreita e o caminho também. Outros ensinos falsos aparecem com frequência, inclusive aqui mesmo no YouTube. Quem já não ouviu, por exemplo, que a Bíblia foi adulterada pela Igreja Católica ao longo dos anos? Mas qualquer um que conhece um pouco de crítica textual sabe que esse argumento não se sustenta. Eu vou até deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link em que o pastor e arqueólogo Rodrigo Silva explica melhor sobre essa questão. Assiste que vale a pena. Ou então, quem já não ouviu o ensino bíblico de Jesus a respeito do julgamento hipócrita ser distorcido? Dessa forma, o não julgueis significa agora para muitas pessoas me deixa pecar em paz. Enfim, se eu fosse citar e explicar cada uma das heresias que tem surgido para tentar minar a força da igreja, eu ia passar horas fazendo esse vídeo. É óbvio que espíritos enganadores relacionados com o fim dos tempos estão por todos os lados, tentando enganar muita gente, inclusive os escolhidos. Mas então, o que eu faço para não ser enganado? Em primeiro lugar, ore. E ore muito, porque o Espírito Santo é o nosso principal guia e protetor. Em segundo lugar, sempre lembre do texto de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em terceiro lugar, lembre de um dos lemas mais importantes da Reforma Protestante: sola Scriptura, somente a Escritura. Isso vai contra todos os falsos mestres e falsos profetas que tentam tirar a autoridade da Bíblia. A Bíblia não apenas contém, mas ela é a própria palavra de Deus. E não há erros ou contradições em seus textos. O que acontece é que na maioria das vezes as pessoas têm preguiça de estudar e de pesquisar. Eu espero de coração que você que está assistindo o vídeo siga esses conselhos, siga essas dicas. Ore muito, estude a palavra de Deus. Caso contrário, você corre o risco de cair na conversa de um Caio Fábio da vida, ou ainda achar que a Priscila Alcântara é um exemplo a ser seguido pelos jovens evangélicos. Não. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueça de deixar o teu like, o teu joinha para impulsionar o nosso canal e dar uma força. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo para acompanhar o nosso conteúdo. E até a próxima, se Deus quiser.